Frequentar a igreja toda semana é muito bom. Se você faz isso, parabéns. Mas você deve saber que a sua relação com a igreja precisa ir além disso. Eu sou Daniel Nogueira, da Igreja Batista Fonte Morungaba. Eu quero convidar você a ouvir esta reflexão baseada em Colossenses capítulo 1 sobre o nosso envolvimento com a igreja. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 25, diz assim: dela me tornei ministro, da igreja me tornei ministro, com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Paulo diz que a relação dele com a igreja era uma relação de ministro. Nós temos que ministrar na igreja, servir na igreja como Paulo. Eu estou retomando a nossa série de mensagens em Colossenses e na última, no dia 10 de janeiro, nós vimos que Paulo, aqui nessa passagem, dos versículos 24 a 29 do capítulo 2, está explicando como é o seu trabalho pela igreja. E ele está dando um testemunho pessoal das características do ministério dele, um ministério que honra a grandeza e a excelência de Cristo, que ele acabou de apresentar e exaltar nos versículos anteriores da carta. Este modelo de Paulo é um modelo de ministério louvável para todos nós, para mim e para você. Ao olhar para esse modelo, nós estamos procurando responder a seguinte questão: como que eu posso ter um ministério na igreja que seja excelente e que não seja fajuto? Nós vimos na mensagem anterior, você pode acessar aí no nosso canal, 3 marcas do ministério de Paulo. Paulo tinha um ministério focado em Cristo. Ele sabia quão rico e precioso era o seu ministério e ele se dispunha a sofrer nesse ministério, nesse trabalho, e sofrer com alegria, como vimos no versículo 24. Um ministério focado em Cristo, um ministério consciente da riqueza do seu valor e a disposição de sofrer com alegria. A 4ª marca de um ministério louvável, um ministério notável, nós podemos chamar de postura de servo. Paulo, quando ele se envolve com a igreja para trabalhar, ele reconhece a si mesmo como um servo, como um mordomo. Dela me tornei ministro, diz o versículo 24, e ele diz: eu tenho uma responsabilidade por Deus a mim atribuída. A palavra ministro é escravo, é encarregado, alguém que gerencia a casa do seu patrão. No mundo antigo, alguém que tinha que supervisionar os empregados, administrar os recursos, lidar com os negócios e assuntos financeiros e interesses do seu patrão. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 4,10 que todos os crentes, e não só Paulo, são diáconos, são ministros. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada crente que está na igreja é responsável por gerenciar as habilidades e recursos que Deus deu para servir e abençoar a igreja. O que está envolvido nisso? Em primeiro lugar, o benefício do trabalho é para os outros. Não tem nada a ver com o quanto eu posso obter de honrarias, de destaque, quanto eu posso ser reverenciado ou bajulado pelas pessoas. Não se trata do que eu vou ganhar na igreja, mas sim do que eu vou oferecer e até do que eu vou perder. Você já pensou em ser grato a Deus por alguém que toca um instrumento na igreja e beneficia você com uma música de qualidade? Você já parou para pensar o quanto você tem sido beneficiado por pessoas que ensinam seus filhos, suas crianças? Alguém que prepara um evento gostoso do qual você participa? Ministério na igreja é isso, é quando você trabalha para beneficiar outros. Também está envolvido os interesses do patrão, do dono. Os interesses de Deus é que devem prevalecer. A postura de servo também envolve eu cumprir de forma completa e de maneira caprichada a tarefa que me foi dada. O diácono do mundo antigo tinha que fazer por inteiro o seu serviço, não pela metade, nem de qualquer jeito e nem com reclamação. Esse era o caso de Paulo. Ele está dizendo aqui que ele pregava consistentemente todo o conselho de Deus. E por fim, ser um servo envolve a fidelidade e a prudência no trabalho. Nós temos como referência maior do que o próprio Paulo o Senhor Jesus Cristo.
Em Mateus 10:45, ele declara: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é a nossa referência no reino de Deus. Algumas aplicações bem práticas que nós podemos extrair daqui. Em primeiro lugar, cuidado para não ser um mau mordomo na igreja. Como que eu me torno um mau mordomo? É quando eu administro mal os bens, os valores e os negócios do patrão. Quando eu não trago lucro, por assim dizer, ao patrão que é Deus. É quando eu não sirvo bem, ou quando eu simplesmente não sirvo, ou faço de maneira fajuta a obra da igreja, a obra do Senhor. Uma outra aplicação aqui diz respeito, tem a ver com a vergonha. As pessoas declaram que têm vergonha de trabalhar na igreja. Essa é uma desculpa muito comum. E vergonha não tem nada a ver aqui. Porque trabalhar na igreja não é uma coisa que você está fazendo para você mesmo. Envolve uma capacitação que Deus te deu para glorificar a Ele e servir os outros. Não é capacidade sua, não é potencial seu. O que está em jogo não é o seu crédito ou a sua glória. Como é que você e eu vamos ter vergonha de algo que Deus está dando para nós? Outra aplicação importante é a questão dos elogios e das críticas, porque eles sempre acontecem para aqueles que trabalham na igreja, como trabalham em qualquer outro lugar. Se nós temos uma postura de servo, os elogios não vão nos motivar, as críticas não vão nos desmotivar. Eu sou servo, eu não estou focado, eu não sou motivado, meu combustível não são os elogios ou as críticas dos outros. Eu trabalho porque eu sou um servo encarregado, um ministro como Paulo. O seu serviço, já parou para pensar nisso? O seu serviço na igreja deve ser o melhor, o mais caprichado, o mais pontual, o feito com mais carinho na sua vida, porque é um serviço que envolve e é realizado para o reino de Deus. Se você quer ter um ministério louvável, você precisa ter uma postura de servo como o apóstolo Paulo. A segunda marca que eu quero destacar hoje, para você trabalhar na igreja de maneira notável, é que você como Paulo, eu como Paulo, nós precisamos ter clareza de qual é o nosso trabalho. Sabe, o apóstolo Paulo não era um camarada confuso, em dúvida, incerto de qual era o seu ministério. Imagina que, hipoteticamente, Paulo acordasse num domingo de manhã, confuso, pensando: por que eu tenho que ir para a igreja mesmo? Qual que é o meu trabalho? Qual foi a minha responsabilidade hoje? Não. No versículo 28, o apóstolo Paulo declara com clareza qual era a sua tarefa. Ele diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele sabia com clareza: a minha tarefa é levar pessoas a serem iguais a Cristo, proclamando o Evangelho, admoestando aqueles que estão hesitando, ensinando a doutrina e a prática cristã e me baseando nesse ensino, me baseando na palavra de Deus. Saiba claramente qual é a capacidade que Deus te deu e qual é a sua responsabilidade na igreja. E tenha convicção de como você deve realizar o seu trabalho, aonde, de que jeito, e faça. Porque é um ministério notável, é um ministério realizado com clareza. Eu sei o que eu tenho que fazer e vou fazer bem feito. Quero chamar a sua atenção para a última marca de um ministério notável que nós observamos no apóstolo Paulo. Versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É comum, é muito comum, a seguinte dúvida na vida de quem trabalha na igreja: o meu ministério depende do quanto eu me esforço ou depende do poder e da força do Senhor? Eu respondo para você: as duas coisas. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós vemos que não se trata de tudo depender do meu esforço de fazer bem feito, ou somente tudo depender de Deus agir e eu não fazer nada. Não. O apóstolo Paulo, por um lado, trabalha e luta ao máximo possível
Ele diz assim: eu me esforço. A palavra grega aqui significa desgastar o corpo ao máximo, até ficar bem cansado ao ponto de exaustão. Ele também usa o termo lutando, e o termo grego muito parecido com o termo português aqui é agonizo. E esse aqui é um vocabulário atlético, que remete ao esforço do atleta em correr mais 1 quilômetro, em superar o seu oponente, em saltar mais alto, trabalhar com o máximo de esforço e comprometimento possível na igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que por outro lado ele reconhece que ele só pode fazer isso por causa e por meio da eficácia e da atuação do poder de Deus nele e através dele. A palavra força que vem de Deus, aqui Paulo usa, é energeia. É a ideia de que a eficiência da energia usada é de Deus. É Deus quem energiza o crente, Deus quem faz com que o seu trabalho tenha energia e frutifique, é Deus quem faz com que a nossa labuta renda frutos. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma combinação ideal entre a minha responsabilidade de fazer o melhor possível e trabalhar o máximo possível e combinar isso com a soberania e a atuação do poder de Deus na minha vida. Então não se trata do quanto eu sou capaz de fazer na igreja pelo meu próprio esforço, nem do que Deus vai fazer comigo e através de mim de braços cruzados. Se trata do que Deus quer fazer através do nosso esforço, porque o esforço humano é o canal para a manifestação do poder de Deus e a atuação do poder de Deus. Não caia nessa de fazer o seu trabalho na igreja de qualquer jeito, porque é obra de Deus, Ele vai abençoar. Não, Deus opera e Deus gosta de operar através do trabalho dedicado, do trabalho excelente, do trabalho comprometido de seus filhos. Portanto, nós temos aqui um resumo do que apresentamos. Deus nos dá ministérios. Nós temos trabalho no lar, no mundo, mas principalmente na igreja. E todo ministério deve ser focado em Cristo, voltado para Cristo. Todo ministério na igreja tem um valor elevadíssimo. Todo ministério é digno do nosso empenho, até sacrifício. E vimos hoje 3 marcas desse ministério que é notável. Primeiro, você precisa ter, eu preciso ter a postura de servo. Fazer o melhor possível, não esperando aplauso nem elogios, mas sabendo que eu sou encarregado do Senhor. Segundo, ter clareza de qual é o meu trabalho, o que exatamente é a minha tarefa, a minha responsabilidade. E terceiro, trabalhar com empenho máximo e também com dependência máxima do Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento, já desafiando você a pensar qual é o seu trabalho na igreja atualmente. Você já tem? Você tem trabalhado como um servo? Você tem clareza de quais são suas responsabilidades? Você tem se esforçado o máximo possível e dependido de Deus o máximo possível? Se você não tem trabalhado na igreja, convido você a ir atrás disso. Procure o líder, procure o pastor, procure pessoas que podem te ajudar a envolver você em algum ministério na sua igreja. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos de servir em Teu reino, cada um à sua maneira, cada um à sua área, cada um ao seu modo. Faça de nós servos encarregados, que têm clareza do ministério do Senhor dado a nós e que se esforçam o máximo possível e dependem o máximo possível do Senhor. E que o nosso ministério seja bênção e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.